Fala pessoal, tudo bem? Show de bola? Seguinte, hoje a gente vai fazer aqui essa primeira aula de ambientação, né? Que é uma aula base, beleza? Essa é uma das aulas mais importantes para você que quer ter um processo eficiente de aprendizagem na parte de input, absorção de vocabulário. Porque eu vou tratar aqui hoje das três principais técnicas que vai fazer você aprimorar isso daí, tá? Então, vocês sempre vão dar ênfase, tá, gente? Nesse tipo de conteúdo aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é um conteúdo de texto, áudio, tá? E tradução fiel, beleza? Então, ele vai ter sempre texto áudio e tradução fiel. E aí, como que funciona esses pontos, né? Primeiro, a gente vai falar sobre a primeira técnica, né? Que é a hipermemorização. Recomendo você pegar um caderninho e anotar tudo isso daí. E, se for necessário, assista essa aula mais vezes para você entender e internalizar bem esse conteúdo, tá? Então, primeira técnica, hipermemorização, tá? A gente vai trabalhar hoje aqui a repetição programada, né? Que consiste, a gente trabalha basicamente com 3 etapas, né? E como que funcionam essas etapas? A primeira etapa, gente, é a familiarização, beleza? Então, a primeira etapa, familiarização. A segunda etapa é a memorização. E a terceira etapa, né, que é a ativação. Eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer. Então, primeiro de tudo, parte de familiarização. Familiarização é quando você pega um conteúdo que você não conhece, tipo esse texto aqui, por exemplo, né? E claro, de acordo com o nível de vocês, vocês vão pegar um texto curto, né, mas que tenha uma dificuldade maior, né? Vamos colocar assim. Então, esse aqui é um texto bem básico. Então, para quem, por exemplo, já tem um nível um pouco mais base, né, uma base legal, ali, um nível básico, não precisa pegar um texto tão fácil. Você vai pegar sempre um texto que seja um pouco mais difícil da tua compreensão. Então, por exemplo, aqui vão ter, de repente, palavras que vocês não sabem, né? Por exemplo, essa palavra. E aí vocês vão trabalhar esse texto aqui, né? Geralmente o texto tem que ter áudio, tradução fiel também, para vocês olharem aqui embaixo o que significa cada palavra, né? E você vai fazer um estudo aprofundado desse texto. O que é isso? Você vai ver os termos verbais que estão nesse texto, você vai entender, né, o que é isso aqui, o que é o was, né? Ah, pô, o was, é o foi, né? Ah, beleza. Então, isso aqui é um passado, legal. E esse número aqui, como é que eu falo ele? Ah, beleza. Aí, pô, aqui está número, né, nesse caso. Mas aí você pesquisa lá, bota no Google, bota no dicionário. Como é que eu falo, né, 1880 em inglês, né? E aí vai fazer esse estudo aprofundado desse texto aqui, tá? Dado isso aqui, esses pontos, né, fazendo essa parte aprofundada, você vai se familiarizar com o texto. Então, esse texto deixa de ser um texto desconhecido para ser um texto conhecido, né? Beleza, até aí tudo bem. Fizemos a primeira etapa do estudo. A segunda parte, né, é a memorização. Lembra que eu falei com vocês que a gente vai trabalhar a repetição programada? Porque através da repetição, você vai assimilar melhor esse conteúdo. Então, a repetição é assim, ó. Você vai pegar esse texto, depois do estudo aprofundado, e aí você vai ler ele de 5 a 10 vezes, beleza? 5 a 10 vezes. Você vai ler esse texto aqui. E aí você vai ler forçando sem precisar olhar a parte de baixo. Então você vai tentar não olhar a parte de baixo. Então, por exemplo, essa palavra aqui eu não sabia, eu olhei, agora eu já sei o que é, beleza. Ah, pô, e sei lá, essa palavra aqui eu não sabia, agora eu já sei, beleza. E aí você vai lendo, lendo, lendo. Você vai perceber que a partir da quinta ali, dependendo do teu nível, né, como eu falei, isso vai variar de nível a nível. Tem gente que lê uma vez já entendeu tudo. Mas o ideal é de 5 a 10 para você memorizar bem, tá? E aí vocês vão perceber que da quinta vez ali em diante, da quarta, quinta vez, vocês já vão entender tudo sem precisar olhar essa tradução aqui. A ideia é você vai tapar essa tradução e ler só em inglês, ficar lendo ele. Até aí tudo bem. Aí você entendeu, fazendo isso daqui, essa primeira parte, né, que é a parte de leitura. Deixa eu até apagar esse texto aqui, a gente não vai mais usar ele, vou apagar a tela toda, né? Então, primeiro, texto, leitura de texto puro, até 10 vezes, né? Isso aqui vai dar acesso a você à estrutura do texto. Então, você vai entender a estrutura, tá? Depois, você vai fazer a segunda etapa. A segunda etapa, você vai fazer texto mais áudio ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante. Texto mais áudio ao mesmo tempo. Então, você vai dar play ali no áudio, mesmo esquema. E aí, tentando não olhar a tradução, beleza? Sempre assim. Aqui, no caso, você já vai entender a estrutura. Então, vai ser mais fácil para você não olhar a tradução nessa segunda etapa aqui. Sendo que aqui pode ser que ainda tenha, de repente, uma palavra ou outra que você não entenda. E aí, a partir da, de repente, segunda vez ali lendo, tu já vai compreender 100% do texto com áudio ao mesmo tempo. Isso aqui vai te dar acesso, né,
a pronúncia. A pronúncia, tá? Então, primeira parte, estrutura, segunda parte, pronúncia. Perfeito. Acabou por aí? Não. Temos a terceira etapa. A terceira etapa, ela vai dar acesso a você à compreensão, tá? Então, essa aqui é a última parte que você vai fazer, que é como se fosse o listening, de fato, né? É o desafio mesmo, que você vai fazer o quê? Até 10 vezes só áudio. Então, sem texto, sem tradução, sem nada. Então, você não pode olhar a tradução de jeito nenhum e nem olhar o texto. Então, só o áudio. E você vai ficar remoendo isso durante o dia. Você pode fazer isso no momento do estudo ativo, né? E você pode fazer isso também ao longo do dia, tá? Eu vou explicar para vocês, tá, mais para frente, o que é o estudo ativo e o estudo passivo. Mas, de antemão, o estudo ativo é o tempo que você dedica para estudar realmente. Tipo, sem celular, sem contatos externos. Sentou na mesa para estudar realmente. Um tempo de qualidade, de 30 minutos a 1 hora que seja, para você estudar. Só estudar. Anotando, destrinchando. Isso é tempo ativo, beleza? Basicamente é isso. Tempo passivo é ao longo do dia. Estou caminhando, estou fazendo uma atividade física, né? Estou na fila de um banco, estou no ônibus. Isso é tempo passivo. Está fazendo, mas ao mesmo tempo está outras coisas acontecendo. O tempo passivo é muito bom também para você estudar, né? Então, você pode juntar aí, fazer um combo de tempo ativo e mais tempo passivo ao longo do dia. Mas eu vou falar isso aí mais para frente. Mas, basicamente, né, no tempo ativo você pode fazer essas repetições até 10 vezes e ao longo do dia, no tempo passivo, tu pode estar fazendo isso também. Ouvindo, 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 ouvindo. Tá? Então, isso daqui é a segunda etapa de memorização. E qual que é a terceira etapa? Qual que é a terceira etapa? Que é a ativação, né? A ativação é uma técnica de aprimoramento de pronúncia e de speaking. E aí eu vou entrar na segunda técnica, que é uma técnica agora de pronúncia e também de speaking, né? E essa técnica aqui de ativação, você pode fazer no mesmo texto, no mesmo conteúdo, e você pode dividir isso em dias diferentes. Por exemplo, segunda e terça eu faço, né, a primeira técnica de memorização, quarta e quinta eu faço a técnica de pronúncia, e sexta-feira eu faço uma revisão, por exemplo. Fica bem positivo, né? E essa técnica de ativação é assim, ó. Tá aqui o texto, né? Lembra? Ele tem aqui o texto em inglês e embaixo a tradução. Aqui você vai trabalhar só com a parte escrita, tá? E aí, como é que funciona? Depois de fazer o estudo aprofundado, né, e a memorização, você já memorizou o texto. Então, agora é a hora de você ativar o vocabulário. E aí, como é que você vai fazer? Você vai tapar a parte de inglês, para você não ver, e você vai ler esse texto em português, e você vai ir traduzindo para o inglês. Então, ou seja, tu vai pegar o texto em português, primeira frase. Ah, como é que eu falo isso aqui em inglês? Ah, é assim. Pô, tu vai trabalhar a pronúncia, né? E aí depois disso você vai ouvir no áudio também para ver se a tua pronúncia está igual ao do áudio, entendeu? E aí isso é uma técnica de ativação de vocabulário, tá? Que você pode trabalhar no na tua pronúncia, beleza? Show de bola. Feito isso aqui, né? Mesmo esquema, tá? De 5 a 10 vezes essa repetição aqui. Feito isso aqui, a gente fechou a primeira parte de pronúncia. Tem mais uma técnica de pronúncia que eu chamo de shadowing, né? Shadowing, que é uma técnica de sombreamento. Ou seja, você, como se você fosse uma sombra, né? Você vai pegar a mesma coisa, um texto em inglês, com áudio, mais áudio. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o texto, dar play no áudio, né? E aí, isso é legal você depois fazer do estudo aprofundado, da memorização, porque você já se familiarizou com aquele material, tá? Pegando esse texto, tá? Deixa eu jogar para cima um pouquinho aqui, que eu acho que vai ficar melhor para passar para vocês. Pronto. Pegando esse texto, você vai fazer esse shadowing, esse sombreamento. Você vai dar play no áudio e aí você vai ouvindo e repetindo logo em seguida. Você vai seguir o que aquele cara está falando em inglês no áudio. Tu vai repetindo. Então, tu vai fazer isso repetidas vezes, também de 5 a 10. Tá? Fazendo esses pontos aqui, gente, esse conjunto de técnicas, né? Você vai trabalhar esse conjunto de técnicas aqui dentro do teu tempo ativo, que é aquele tempo ali de 30 minutos a 1 hora. Tá ótimo por dia para você dedicar aos teus estudos.
Ok? Então, feito isso aqui, tá bonito a parte de compreensão e pronúncia. Você já dominou, né? E já está encaminhando aí para o speaking. Então, teu vocabulário ele vai ativar legal, né? Tu já vai conseguir adquirir o vocabulário e você vai fazendo isso com cada texto novo. Completou essas etapas aqui, você pode passar para um próximo texto. Beleza? Show de bola. Então, feito isso aqui, a gente já trabalhou aí 2 pontos, 2 técnicas. Hipermemorização e pronúncia. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, dar uma pincelada aqui bem objetivo sobre imersão. A imersão, enquanto essas 2 técnicas você faz no teu tempo ativo, a imersão você faz no tempo passivo. Tá? E o que é recomendado, que é importante você entender? As técnicas, tá? As técnicas, você usa no tempo ativo, que é aquele tempo de 30 minutos a 1 hora, e você vai usar o quê? Conteúdo curto. Tipo esses textos e áudios que eu falei com vocês, né? Curtinhos, beleza? Eu vou passar para vocês bastante, tá? Tenho bastante conteúdo desses aqui. E a imersão não, a imersão é o tempo passivo, só que você usa o quê? Conteúdo longo, beleza? Como assim? Podcast, você vai ver série, filme, né? Documentário, vídeo no YouTube, ouvir música. Tu pode pegar esses conteúdos que você gosta e mixar isso. E você vai consumindo isso durante o dia. A imersão você faz com legenda em inglês e também sem legenda. Então, tu vai colocando isso aí, organizando de acordo com a tua rotina. Ah, de manhã eu faço só com legenda, à tarde sem legenda. Por aí vai. Ou de manhã e à tarde com legenda, e à noite sem legenda, né? Fazendo esse controle aqui. Vocês vão perceber que fazendo isso aqui e isso aqui, uma coisa ela vai complementar a outra. Porque vocês vão aumentando o vocabulário aqui e vai fazendo um desafio aqui. E aí a tua compreensão aqui na imersão, ela vai aumentando cada vez mais. Então, uma técnica complementa a outra. E é onde a galera comete o erro. Por quê? Porque o cara faz só isso aqui. Acha que vai pegar uma série sem legenda, ficar ali assistindo 10 temporadas e vai sair fluente. Não é assim. É um processo de escadinha. Tu constrói conteúdo aqui para melhorar a tua compreensão aqui. Então, uma coisa complementa a outra. Beleza? Então, basicamente, pessoal, isso aqui é a imersão, tá? Então, resumo. Tempo ativo. Vocês vão fazer memorização e pronúncia, né? E tempo passivo, vocês fazem a imersão, tá? Sendo tempo ativo de 30 minutos a 1 hora, com material curto, e o tempo passivo, imersão, né? O máximo que você conseguir. Tem gente que vai conseguir 1 hora, tem gente que consegue 4 horas no dia. Sempre aquele tempo à toa, sabe? Que você está à toa, fazendo alguma atividade que não requer muita concentração, como ir na academia, tá na fila de um banco, tá perdendo tempo mesmo ali, bota um fonezinho, ó, e faz a tua imersão. Claro, eu não estou mandando você ficar no meio da rua, né? Vai ser atropelado aí por um carro, né? Ser assaltado por alguém, não é isso. Mas sempre que tiver um tempinho ali, na hora do almoço, de repente, você não está com ninguém, né? Não está conversando, também não vai se tornar um antissocial, né? Na hora do almoço, botar um headphone e não falar com ninguém, não conversar, não socializar com as pessoas, não é isso. Mas tá de bobeira, tá à toa, bota um fone de ouvido, que você vai ver que você vai criar tempo. E esse tempo aqui, ele conta como tempo de aprendizagem também, tá? Então, por exemplo, se você precisa de 300 horas, que é basicamente para você bater o nível B1, o conversacional, né, do zero, se você faz todo dia, por exemplo, 1 hora de estudo ativo e 2 horas de estudo passivo, em 100 dias você bateu esse resultado. Entendeu? Então, isso vai muito do tempo de cada um, claro, né? Mas, por exemplo, se você é um cara que você tem a vida muito corrida e você tem 30 minutos de estudo ativo, né? E tem ali, pô, mais 30 minutos a 1 hora de passivo, pô, perfeito. Né? Você em 10 meses, por exemplo, 1 hora por dia, em 10 meses você bateu o conversacional. Se você faz 1 hora e meia, tu vai levar menos tempo ali, 8 meses, né? 9, 8, 7 meses, que seja, né? Então, se você tem meia hora mais 1h30 de passivo, é 2 horas por dia, pô. Então, ou seja, em vez de ser 10 meses, 5 meses. Ou seja, então você vai brincando ali com a tua rotina, vai vendo o que você pode, o que você não pode, o que dá, o que não dá,
Mas você vai perceber que você tem muito tempo. E às vezes a gente acha que não tem tempo. Então você consegue usar bastante aqui o tempo morto ao teu favor. E aí você faz uma rotina nesse sentido. Show de bola, galera? Então é isso. Esse é o conteúdo de hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo muito completo. Acho que é a minha aula mais completa que eu já dei, né? Que vai dar uma base legal para vocês começarem a próxima etapa. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Um grande abraço.